Olá, sou aluna do Curso Técnico de Segurança do Trabalho da ETEC São Mateus. Esta videoaula foi desenvolvida por mim, Amanda Cristina, Leonardo Ramalho, Mônica Montenegro, Rosimeire Moura e Tatiane Figueiredo. Nós iremos falar sobre o trabalho em condições hiperbáricas, segundo a norma regulamentadora 15, anexo 6. Primeiramente, vamos saber a definição de trabalho em condição hiperbárica. São atividades que expõem o homem a condições de pressão superior a 1 atmosfera, como por exemplo na construção civil, mergulhadores e homens rãs, trabalhadores de minas, escavadores, pescadores de ostras e lagostas, metroviários e petroleiros. Para entender melhor como funciona o trabalho em condição hiperbárica, é necessário primeiramente compreender o que é pressão atmosférica. O poder de atração que faz as coisas caírem se chama gravidade. Esse mesmo poder de atração faz com que a atmosfera, ou seja, o ar, que é a mistura de várias substâncias gasosas, também fique presa à Terra. O ar preso à superfície da Terra acaba exercendo uma força sobre tudo que se encontra sobre o chão, inclusive nós seres humanos. Essa força exercida sobre tudo é chamada pressão atmosférica. Nós estamos tão acostumados com a pressão atmosférica que nem sentimos, mas para provar que ela existe, vamos realizar um experimento muito simples, com um copo, água e uma folha de papel. A pressão atmosférica age em tudo e por todos os lados. Por isso, quando o copo foi virado de cabeça para baixo, não caiu nem a água, nem o papel, pois a ação da pressão atmosférica sobre o papel, de baixo para cima, é maior do que a pressão de cima para baixo. Depois de um tempo, a água acaba molhando o papel, e o papel se movimenta para dentro do copo, e com isso ele deixa entrar mais ar, o que aumenta a pressão para baixo até a água cair. Com isso, prova-se que a pressão atmosférica existe. A pressão atmosférica depende do lugar em que estamos. Por exemplo, em São Paulo, a pressão é menor do que em Santos, e na praia, o valor da pressão é maior. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão, e quanto menor a altitude, maior será a pressão exercida. Os efeitos mais comuns da mudança de altitude no corpo humano são sonolência, tontura e a sensação de estar com o ouvido tampado, mas isso se normaliza quando o organismo se adapta à nova pressão. O anexo 6 da norma regulamentadora 15 apresenta os requisitos de segurança para o trabalho sob ar comprimido e trabalhos submersos, que são enquadrados como atividade insalubre de grau máximo. Trata dos equipamentos necessários ao trabalho, as condições sob a qual o colaborador pode ser exposto, documentação necessária, exames médicos e, principalmente, a forma correta de compressão e descompressão para este tipo de trabalho. Profissionais que atuam em condições hiperbáricas geralmente desenvolvem atividades ligadas à construção civil pesada, como pontes, viadutos, estradas, túneis e barragens. Para chegarem aos seus postos de trabalho, esses colaboradores passam da condição atmosférica ambiente para uma câmara sob pressão chamada campânula, que é pressurizada por compressores e tem a função de segurança para os profissionais, pois é por esta câmara que os operários passam pelo processo de compressão e descompressão, para poderem trabalhar sob ar comprimido. Logo a seguir, entram em uma estrutura oca que se estende abaixo da superfície da água ou solo, chamado tubulão, e descem para uma pressão acima da pressão atmosférica normal. O ar comprimido é utilizado como método de estabilização da escavação e contenção de afluência da água. Quando é feita a escavação da terra, chegará a um ponto que se encontrará água dos leitos, dos rios e dos lençóis freáticos. E como o colaborador irá trabalhar sem que a água entre? Nesse caso, é injetado ar comprimido no tubulão ou no túnel, onde o colaborador está trabalhando, e dessa forma a pressão evita que a água entre nesse local.
Agora nós iremos assistir um vídeo produzido pelo SESI sobre segurança e saúde na indústria da construção no Brasil, onde é possível ter uma melhor noção de um ambiente hiperbárico. Esse trabalho é para quem gosta de viver sob pressão. No tubulão de ar comprimido, os operários ficam sob uma força atmosférica maior que a normal. E para voltar ao ambiente natural, é preciso passar por uma cuidadosa descompressão. A equipe deve estar sob a responsabilidade de um encarregado pelo ar comprimido. Ele exige que os operários andem seguros e na linha, e também dirige e supervisiona as operações. A integridade dos equipamentos deve ser vistoriada todo santo dia, e os dispositivos de compressão e descompressão precisam ser checados antes do uso. Sob pressão de 0 a 1 kg força por centímetro quadrado, a jornada de trabalho é de até 8 horas. Agora, se for de 1,1 a 2,5, só pode pôr a mão no batente por 6 horas. Já sob pressão de 2,6 a 3,4, são só 4 horas. E o trabalhador não pode sofrer mais de uma compressão num período de 24 horas, nem ficar exposto à pressão superior a 3,4 kg-força por centímetro quadrado. E depois da descompressão, fica 2 horas no canteiro sendo observado. É fundamental ter um serviço médico de plantão para o caso de dar zebra. E para cada 20 operários, 2 precisam fazer treinamento de resgate. Esta plaquinha aqui é obrigatória para quem trabalha em tubulão de ar comprimido. Nela estão escritas informações sobre quem está trabalhando e ainda um alerta sobre o tipo de serviço. Do outro lado está um número de emergência. Se passar mal, aqui está a indicação de onde você deve ser encaminhado. Mas não é só isso. Vamos ver quem pode e quem não pode fazer esse trabalho? Aqui só pega no batente quem é maior de idade e tem até 45 anos. E tem mais, todo mundo deve passar por exame médico periódico. Antes de começar mais um dia de trabalho, os operários são avaliados pelo doutor. Se tiver sinal de doença, principalmente respiratória, não pode entrar. Tomou uma cervejinha ou aquela caipirinha? Quem está lá dentro não pode ter uma gota de álcool no sangue. É importante que existam instalações apropriadas, com assistência médica, área de recuperação, alimentação e higiene individual. Aquilo ali em cima é a campânula. Os cuidados com ela são vitais. Quem estiver no seu comando deve anotar a hora exata da entrada e saída de cada pessoa, a pressão de trabalho e a hora exata do início e do término da descompressão. Vamos saber mais? Os dispositivos de compressão e descompressão devem existir também no interior da campânula para serem usados em emergências. A temperatura no interior dela não deve passar dos 27 graus centígrados. A quantidade do ar precisa ser garantida e ter monitoramento contínuo. E a comunicação entre o ambiente sob pressão de ar comprimido e o exterior deve ser feita por telefone ou outro meio de comunicação. Para fechar com chave de ouro, se liga na última dica. É proibido tomar bebidas gasosas ou fumar dentro dos tubulões. Agora sim, você já está pronto para encarar as pressões do dia. Como podemos perceber, o colaborador está exposto a uma série de riscos, principalmente no que se refere à descompressão. E existe uma forma correta para realizar este procedimento, de acordo com o tempo e a pressão no qual o colaborador foi exposto. Para tanto, utiliza-se uma tabela que se encontra no anexo 6 da NR15. O não cumprimento ao disposto na tabela caracteriza risco grave e iminente ao colaborador. Os trabalhos submersos são efetuados em meio líquido, onde o mergulhador é submetido a pressão maior que a atmosférica e onde deve ser realizada cuidadosa descompressão. Para a manutenção da segurança durante o mergulho, deve-se fazer o checklist dos equipamentos, tomar cuidado com a saúde do mergulhador, fazer o planejamento do mergulho, conhecendo a profundidade, verificar todos os equipamentos e, após a entrada na água, o mergulhador deve manter contato com seu supervisor, que deve verificar durante o trabalho a profundidade máxima atingida e monitorar o tempo de mergulho. Assim como o trabalho sob ar comprimido, no trabalho submerso também existe uma tabela de descompressão, que deve ser seguida para evitar falhas e acidentes. Caso as regras de descompressão não sejam seguidas,
podem surgir doenças como, por exemplo, a descompressiva, que é o acúmulo de bolhas de nitrogênio no sangue e nos tecidos do corpo. A maior parte do ar que respiramos é composta por nitrogênio, que é inerte em condições de pressão normal, e quando o colaborador é submetido a altas pressões, o nitrogênio entra na corrente sanguínea, causando bolhas que podem se formar em diferentes partes do corpo, ocasionando fortes dores nas articulações e no peito, dores de cabeça ou tontura, irritações na pele, formigamentos, cãibras e paralisia. Isso acontece, por exemplo, quando o colaborador sobe de maneira brusca de um ambiente pressurizado ou de um mergulho. Outra doença que pode afetar o colaborador é a osteonecrose. Ela ocorre quando as bolhas de nitrogênio impedem a passagem do sangue para o osso. Sem um suprimento de sangue, as células ósseas morrem. Pode ocorrer em vários ossos do corpo, como o ombro, quadril, joelhos, causando dor e posteriormente a necrose do osso. Como método de tratamento, tem-se a medicina hiperbárica, que é um procedimento feito por meio de inalação de oxigênio puro em uma câmara hiperbárica fechada, com pressão superior à atmosférica, e possibilita o tratamento de diversas doenças, causadas por ambientes pressurizados e submersos. Esse aumento de pressão reduz o volume das bolhas de nitrogênio no sangue e nos tecidos. A oxigenoterapia hiperbárica também é utilizada como ação antibiótica para infecções, cicatrização de feridas, gangrena, úlceras e para pé diabético. A indicação da oxigenoterapia é de competência médica, que irá prescrever o tratamento, a duração e o número de sessões a serem realizadas. Desta forma, finalizamos esta videoaula, esperamos que tenham gostado e até a próxima!